A minha experiência com festas, baladas, saídas e afins. Muitas pessoas me perguntam e têm curiosidade em saber como que eu ajo em festas, casamentos, aniversários, ou qualquer encontro, qualquer lugar que tenha muitas pessoas supostamente se divertindo. E eu posso já começar dizendo que eu não fui uma pessoa, principalmente uma criança e uma adolescente, que saía muito. Meu pai, ele sempre foi meio rígido comigo e com os meus irmãos nessa questão. Tanto é que eu brinco que eu comecei a sair mais depois de casada, porque antes meu pai sempre teve muito receio, então ele preferia que, né, quando a gente saía, era para lugares mais específicos, onde ele conhecia as pessoas, ou, por exemplo, aniversários de 15 anos. Então eu não fui uma adolescente, uma jovem que super ia em baladas, que super ia, sabe assim, tipo, ai, final de semana, vai, sai com os amigos, fica o final de semana fora. Eu não era esse tipo de pessoa. Não lembro, assim, de ter me feito falta. Eu lembro que algumas vezes eu ficava chateada de não poder ir em alguns lugarzinhos, assim, alguns encontrinhos deles, principalmente na adolescência. Porque no dia seguinte, tipo, na segunda-feira, o pessoal já tava comentando sobre aquela festinha, aquele encontrinho, todo mundo, né, tendo papo sobre aquilo, e eu não tinha muito sobre o que falar. Então eu não posso dizer assim, tipo, eu era uma pessoa que sempre me convidavam e eu ia, eu era uma pessoa que me convidavam, mas eu nunca quis ir, eu nunca tive vontade de ir. Não, eu não. Eu acho que o fato do meu pai e da minha mãe eles terem, tipo, meio que limitado as nossas saídas assim, me fez sempre ter uma leve curiosidade, tipo, como que seria todas essas saídas. Porém, na época de 15 anos, eu posso dizer que eu fui em bastante festas, assim, de aniversário. E eu nunca me senti completamente bem. É claro que tinham festas que eram lindas, festas assim que dava pra ver que o pessoal né, tinha se empenhado bastante, festas onde eu conhecia muita gente, mas eu não conseguia me sentir completamente à vontade. Eu lembro de fazer muito masking, principalmente na hora de dançar com alguém. Minha família sempre foi uma família mais pro lado religioso, então a gente não, né, nunca bebeu, a gente não fumava, não fuma até hoje. Então eu já me sentia meio que, não excluída, mas assim, já me sentia diferente nas festas justamente por isso. Por eu não beber, não fumar, não, né, não participar desse tipo de coisas. E hoje em dia eu sou muito grata, assim, porque eu lembro que na época meus amigos poderiam ficar forçando, tipo, bebe aí, só rapidinho, só um bolinho, não sei o quê, mas eles não me forçavam. Eu acho que eu tinha isso muito convicto em mim, assim, tipo, eu não vou fumar, não vou beber, e eu vou me divertir, vou conseguir, né, ser legal sem precisar dessas substâncias, né? Então eu não posso dizer que eu pude, assim, bebi, então eu conseguia me soltar. Não. Era tudo assim, ó, na cara e coragem mesmo, porque eu tava ciente de tudo, né? Vivenciando tudo. E eu lembro que todas as vezes que eu ia pra alguma festa ou algum casamento, e acho que isso acontece até hoje, toda vez que eu saio, em algum momento dessas saídas, eu vou para o banheiro. Fazer o quê? Nada. Eu fico simplesmente parada no banheiro. Se tem alguém no banheiro, eu me fecho num boxezinho lá, fingindo que tô usando o banheiro. Mas se não tem, eu só fico ali na parte do espelho, fico, sei lá, arrumando meu cabelo, ou só, tipo, sabe, esperando a alma e a energia voltarem pro corpo. Porque eu acho que é uma forma que eu sempre encontrei de recuperar mesmo essa energia, sabe? Porque é muito masking, é muito assim, eu sabia que eu tinha que agir um pouco mais espontânea, que eu tinha que agir um pouco mais extrovertida, e isso, querendo ou não, puxava muito minha energia. E aí era uma forma que eu achava de conseguir me recuperar um pouquinho, então eu saía sempre saía, sempre fiz isso. Claro que eu pensava assim, tipo, deve ser algo normal, todas as meninas devem fazer isso, e depois eu fui entendendo que era, né, do meu autismo. Eu não posso dizer, assim, que eu me incomodava com o barulho, porque eu não sei se eu saberia verbalizar isso na época. Eu não tenho, assim, muito.
muita questão com sons, com coisa visual. Eu acho que nesse sentido, assim, eu sou um pouco mais pro lado tranquilo. O que me irrita mais, pra ser bem sincera, me irrita mais o zum 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 que tem em shopping, por exemplo, do que o tus-tus de uma festa. Não sei se vocês conseguem entender isso. Estar no shopping acaba ficando cansativo, porque não é assim um barulho específico. No shopping é um barulho, ou mercado é um barulho tipo. Sabe aquele barulho que tá lá no fundo, mas que tá tão lá no fundo que parece que tá no teu ouvido, de tão alto que fica? Então a gente tem uma sensação nesse sentido, então até que a gente geralmente vai pro shopping, coisas rápidas, às vezes é pra comer e já sair, às vezes é pra comprar uma coisa específica, mas assim, tipo, de ir, ficar horas e horas, não faz o nosso estilo. E esse assunto até é meio engraçadinho, porque nesse quesito de baladas e festinhas, eu sei que tem muitos autistas que pensam como eu, que é tipo, nossa, acho que eu precisava sair um pouco, acho que eu vou nessa balada, a gente fica muito animado. Vamos falar por mim, né? Eu fico muito animada quando eu sou convidada pra alguma coisa. Adoro escolher a roupa, adoro passar, né, o tempo me maquiando, sei lá, testando looks e vendo que sapato que eu vou, ou até mesmo comprando alguma roupa nova. Eu adoro essa fase. Chego, né, vou animada, não vou, me recuso, sempre me recusei a ir em festas sozinha. Então, por exemplo, na fase da adolescência, né? Porque hoje em dia tem o Marcel, ele vai comigo e fica mais fácil. Mas na minha fase de adolescência, eu sempre ia na casa das minhas amigas pra ir junto com elas, ou sempre quando eu chegava, eu esperava uma delas chegarem pra eu poder entrar junto. Mas sempre foi algo que eu gostei, assim, tipo, do preparo, sabe? Tipo, daquele tempo com as amigas se arrumando também. Sempre achei muito legal, mas era eu chegar e eu já começava a me sentir fora, tipo, um peixinho fora d'água. Eu lembro de ver as minhas amigas, assim, tipo, conversando com as pessoas, sendo simpáticas, e eu simplesmente, tipo, nossa, por que para elas isso é algo tão fácil, parece tão simples para elas, e para mim exige tanto esforço, eu nunca soube disso. E eu acho que se eu soubesse na época do meu diagnóstico, se eu estivesse lidando, né, com o autismo na minha vida, eu acho que eu teria sofrido muito menos. Não sei necessariamente se eu iria negar e falar, tipo, ó, não vou mais nessas festas. Eu acho que eu iria me arriscar, igual hoje em dia eu tenho me arriscado mais, mas eu acho que eu saberia lidar melhor com o que eu sentia na época. Hoje em dia, posso dizer que estou um pouco melhor nesse quesito, né, por estar me entendendo, mas ainda assim eu me sinto um peixinho fora d'água. Eu não consigo, assim, minha vontade era tipo de chegar e dar oi, ser simpática e ficar conversando com as pessoas, mas se elas não chegam em mim, é muito difícil eu ter essa iniciativa, né? Como eu citei pra vocês, na época de escola, as minhas amigas mais extrovertidas eram quem me adotava. E eram elas que me puxavam, tipo, vamos pra festa tal, ou vem com a gente. Ou, por exemplo, vem conhecer esse grupinho de amigos, e aí eu ia com elas. Então, eu sempre fui tendo tutores, né, nas minhas festas. Ou, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela dançava super bem, então toda vez que tinha que, sei lá, dançar, eu ia com ela, imitava a coreografia dela. Não sei, eu acho que o fato de eu ter tido amigas, né, que eram mais, assim, extrovertidas, isso com certeza me ajudou demais. Principalmente me ajudou a saber, tipo, elas estão falando assim, então eu também vou falar assim. Mas ao mesmo tempo, eu tinha muito forte comigo da pessoa que eu era, dos meus princípios, o que eu queria pra minha vida, o que eu tinha colocado de meta pra mim. Então não era esse tipo de menina que ficava saía e beijava todo, sabe? Tipo, eu era mais reservadinha, mais na minha, tentava agir assim, tipo, tô afim desse menino, então agora deixa eu tentar alguma coisa. Mas não assim de, tipo, sair e, né, beijando adoidado. E é claro que esse vídeo não seria um vídeo do Family on Board se eu não trouxesse aqui alguns conselhos, algumas dicas de coisas que eu gostaria que alguém tivesse me falado, principalmente na época da minha adolescência. Então, a primeira coisa, como eu citei pra vocês, é chegue com alguém nas festas. Se você não se sente extremamente confortável, mas você quer ir para as festas, você acha que você precisa estar ali no meio, fazer parte, chegue com os seus amigos.
porque eles vão fazer a introdução por você, né? Você chega, eles vão dando oi, você só vai seguindo, só vai indo atrás, e eles vão te dando o molde, né? Então tem gente que vai chegar e vai dar oi só de longe, você vai dar oi só de longe. Tem gente que vai dar e vai dar um beijinho, você dá um beijinho, vai dar 2 beijinhos, você dá 2 beijinhos, você vai conseguindo observar como que aquele grupo de amigos está agindo. O outro conselho, que também envolve ao primeiro, né, de chegar com os amigos, é você ter bons amigos. Não adianta você ter assim, eu tenho princípios assim, eu quero ser assim, mas andar com pessoas que agem totalmente diferente do jeito que você busca. Então, o ideal é que você esteja com pessoas que pensem mais para parecido do que do seu lado do que para diferente. Então, por exemplo, eu não quero ir para balada, não quero ir para lugar que o pessoal tá bebendo. Beleza, ótimo. Então, nas festas, por exemplo, eu gosto de ir nas festas da minha igreja. Ótimo também, vai para as festas da igreja, mas escolhe bem os seus amigos, vá seguindo, né, a maneira como que eles estão agindo em relação à sociabilidade, tá, gente? Tipo, o pessoal dá oi assim, 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 eles agem assim, eles dançam assim. Tudo isso pode acabar ajudando muito. Ou, por exemplo, se você é uma pessoa que não liga para essa questão de bebida e tal, porque afinal, cada um é cada um, escolha pessoas que você saiba assim, nossa, se eu fizer coisas parecidas com essa pessoa, eu vou estar feliz comigo mesmo. E vambora. O próximo conselho que eu dou é não tenha medo de você se retirar se você precisar. Não tenha medo de ir embora mais cedo, não tenha medo de você ir pro banheiro como citei, ou de ficar num canto, ou de ficar na mesa. Se você tem amigos que te entendem, explique para eles, olha gente, eu vou nessa festa, mas saibam que em algum momento eu vou precisar de um tempo sozinho. Depois eu volto e vou me divertir com vocês. Às vezes verbalizar isso pode ser algo muito mais fácil do que você só ficar, tipo, do tipo assim, vou ficar aqui sentado aqui, o pessoal vem e fica te chamando, e você só fica falando não, não, não. Às vezes é mais fácil você falar assim, eu preciso só recarregar minha energia aqui e já vou, tá tudo bem, só deixa um tempinho e já vou. Do que eles ficarem insistindo e você não explicar exatamente o que tá acontecendo. Um outro conselho que eu dou pra vocês é vocês tentarem descobrir mais ou menos o que é esperado nessas festas. É uma festa que vai ser... todo mundo vai ter que dançar. É uma festa que as pessoas vão ficar sentadas. É uma festa que é só um jantar. Sei lá, um encontrinho onde você conhece todo mundo, ou onde você não conhece ninguém. Às vezes você saber o que te espera... que tipo de pessoas vão estar lá, quais amigos vão estar lá, que tipo de vestimenta, qual que é o estilo do encontro. Talvez vocês saberem antecipadamente fica muito mais fácil do que só chegar na hora e tipo, nossa, calma. Mas não era então um jantar sentado, era assim... tudo isso de gente, né? Às vezes você estar mais preparado vai te ajudar a não desistir tanto desse encontrinho ou dessa saída. E o outro conselho que eu dou pra vocês é não se sintam mal por vocês não serem como as pessoas estão sendo. Muitas vezes eu olhava para aquelas pessoas se divertindo e sendo extrovertidas e fazendo palhaçada e dançando e rebolando e cantando e pulando e eu não conseguia ser como elas. Não era o meu jeito, não é o meu jeito e muitas vezes eu me senti mal por isso. Eu pensava, nossa, eu não sirvo pra isso, minha companhia não é legal, eu acho que eu sou chata, e eu começava a me sentir mal e eu ia me ofuscando cada vez mais. E tá tudo bem você ser você. Se aquela saída te causa desconforto, vai embora, ou decida não ir, ou se você quer estar ali, não se sinta mal por você não estar sendo como os outros estão sendo. Saiba que existem pessoas que vão gostar de você do jeitinho que você é. Claro que eu não gosto de usar o autismo como uma desculpa. Tipo, eu sou assim, pronto, acabou, então todo mundo me respeite. Não é bem assim, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer a sua parte, todo mundo tem que aceitar o outro. Então, por exemplo, eu sei que o Marcel é uma pessoa que gosta de sair, gosta de estar com outras pessoas, então eu me esforço por ele, assim como ele também se esforça nesses momentos por mim. Eu sei que muitas vezes ele me ajuda, amor, vai lá e
Vamos lá, a gente conversa sobre isso, a gente age assim, você faz assim, eu ajo assim. Você conseguir ver os seus pontos fortes com o autismo e não ficar focando tanto nos pontos que te falham, né, ou te faltam, vai fazer com que você veja as situações de um ângulo muito melhor. A gente tem sim que ver as nossas falhas para a gente poder melhorar, mas a gente tem que focar e, assim, tipo, colocar em primeiro lugar os nossos pontos positivos. Eu sei que o autismo não é fácil de lidar, eu sei que causa muita ansiedade, causa muito estresse, mas se a gente conseguir observar tudo que a gente tem de bom graças ao autismo, a gente vai conseguir ver e viver de uma forma muito mais leve, vai tirar aquele peso, aquela culpa das nossas costas. Então, eu tenho certeza que isso pode ajudar vocês. E, gente, nesse vídeo eu abri aqui pra vocês de uma forma muito pessoal, de coisas que eu senti, de coisas que eu sinto. Eu tentei lembrar de muitas situações, porque conforme o tempo foi passando, eu fui tendo a tendência de querer ficar mais com as pessoas que eu já me sinto à vontade. Então, eu não sei se eu iria hoje em dia, né, principalmente depois de casado, eu não sei se eu iria pra uma festa, pra uma balada com pessoas que eu tenho pouco contato. Porque eu indo pra uma festa, balada, casamento, qualquer coisa que seja, com pessoas que me entendem, me conhecem, isso faz com que eu, consiga ser mais solta e me divertir mais consequentemente. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, como que vocês se sentem, como que vocês agem, se vocês têm algum outro conselho, tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Se inscreva no nosso canal, curte esse vídeo e até a próxima. Tchau!